Falam que janeiro passa muito devagar. Só que, tipo assim, a gente já tá em abril. Hoje é 31 de março. Amanhã já é abril. Desculpas, pra vocês isso não é rápido, pra mim é, porque pra mim o ano novo foi ontem. Enfim, independente de qualquer coisa, se você é leitor, pega na minha mão que hoje a gente vai falar sobre livros. Mais especificamente os meus livros do mês de março. Vou tratar o óculos, fiquei igual a Mário de Andrade, porque o assunto é sério. Como eu falei no último vídeo, esse ano é o meu ano de vestibular. Ou seja, eu tô tendo que anotar tudo que eu vejo, todo filme, todo livro que eu vejo, pra usar de repertório de cultural. Repertório cultural na redação. Então eu anotei todos os meus livros do mês, no caso foram 4, spoiler aqui pra você, e a gente vai comentar um pouco sobre eles. Tô gravando esse vídeo até um pouco pra isso, pra eu poder fixar na minha mente esses livros que podem ser úteis na redação do Enem. E também na FUVEST, porque um lido desse mês é um dos livros que tá na lista de leitura obrigatória na FUVEST. Todos os livros desse mês eu peguei emprestado na biblioteca na escola, então nenhum é meu, tá? Só pra curiosidade de vocês. Por isso também que eu não vou ter nenhum em mãos. Não é porque eu pirateei e nem porque eu tenho Kindle, mas sim porque eu peguei emprestado. Esse mês que a gente já começa com os 2 pés na porta, com uma indicação da nossa amiga FUVEST. Bom, no caso o livro aqui é Caminho de Pedras, da Raquel de Queiroz. Eu tenho que confessar que eu escolhi esse livro com as minhas leituras obrigatórias da FUVEST porque por um peso na consciência. Ano passado, a minha professora de português pediu pra gente fazer um trabalho, cada grupo um trabalho, sobre um livro da FUVEST, porque pra quem fosse fazer, né, e não tinha lido, enfim, tivesse uma noção. E ela pediu pra cada grupo, pelo menos, ler o livro que você tava fazendo. E eu não li nenhuma página, eu só peguei tudo na internet. Então, para remendar essa ferida que estava no meu histórico, eu li Caminhos de Pedra. Bom, o que eu mais gosto de um livro é sempre saber o por trás dele. Seja o contexto histórico, seja sobre a vida do autor, o que o autor estava passando naquele momento. Eu acho que isso enriquece muito mais o livro. Eu acho que isso também ajuda a gente a entender o livro, faz a gente entender o que tá por trás e quem tá por trás. No caso de Caminho de Pedras, ele foi publicado em 1937, que é o mesmo ano onde o Getúlio Vargas chegou ao poder aqui no Brasil. Nesse mesmo período, a ameaça comunista no Brasil começou. Por que eu digo isso? Porque a Raquel foi presa no mesmo ano de publicação do livro por estar envolvida em movimentos de esquerda. Pra quem não conhece a trama do livro, a gente acompanha a Noemi, mãe de uma criança e casada em um casamento infeliz, se aventurando nos movimentos de esquerda que estavam chegando a Salvador. Salvador? Calma. Deixa eu constar aqui. Gente, cancela Salvador. Era Fortaleza, no Ceará, tá? Bom, a Noemi, a protagonista, ela também é presa no final do livro. E essa não é a única característica em comum que a Raquel tem com a Noemi. Pra falar a verdade, a vida da Noemi é muito espelhada na da Raquel, ou ao contrário, da Raquel é espelhada na da Noemi, não sei qual seria o correto aqui, mas um spoiler aqui. Em determinada parte do livro, a Noemi perde o filho dela. E em 36, um ano antes da publicação do livro, a Raquel tinha perdido a filha e o irmão também pra enfermidades. Então dá pra ver que ela também se espelhou nisso. Bom, já que eu falei de contexto, uma coisa que eu adoro é literatura, uma das minhas matérias preferidas de estudar pro Enem, pra escola, enfim. E o modernismo, que é a fase onde o livro se passa, a segunda fase modernista, pra ser mais específica, ela é muito caracterizada por esse regionalismo nordestino, por esse envolvimento político, pela pauta social. E eu acho que ela é um livro que, se você tá estudando essa parte do modernismo, ele é perfeito porque ele exemplifica todas as características, ele gabarita tudo. O livro também é super tranquilo de ler, tá? Se você tá começando a ler pros livros da FUVEST, começa por esse, porque ele é super de boa, tá? A linguagem perfeita, gente, pra começar a ler. Enfim, em geral, eu gostei muito do livro. O título, ele reflete muito a vida da Noemi, porque o título é Caminho de Pedras e fala realmente que o caminho dela é um caminho cheio de pedras, entendeu? É uma vida difícil. Ele reflete muito a jornada da Noemi, não só até onde a gente vê, mas até onde ela vai passar, porque ao final do livro ela termina sozinha, morando de favor na casa de um companheiro dela da luta e grávida do segundo marido dela. Bom, em geral foi uma leitura que eu gostei bastante e talvez mais pro final do ano eu releia ele, quando a gente vai mais perto da FUVEST, se eu já tiver lido todos, enfim, pra refrescar minha memória, entendeu? Bom, agora avançando muito no tempo, pra 2015, eu li Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva. Bom, desde 2024, quando lançou Ainda Estou Aqui, do Walter Salles, eu fiquei louca pra poder ler o livro, e agora que eu realmente tive a oportunidade, eu gostei muito, tá? Spoiler, foi minha leitura preferida do mês. Se você assistiu o filme e se sentiu tenso nele, no livro é 20 vezes pior, tá? Só pra te avisar. Ele é dividido em 3 partes e eu gostei muito disso porque eu vou explicar. A primeira parte a gente vê bem da infância do Marcelo. Ele é pequeno quando acontecem os eventos do filme, mas ele é ainda mais novo, a gente vê a relação familiar dele, ele com as irmãs, ele com o pai, ele com a mãe. Ele conta realmente sobre a dinâmica familiar
A segunda parte já começa no dia 20 de janeiro de 71, é o dia que o Rubens foi levado de casa pelos militares e que todo esse pesadelo começou na vida do Marcelo e na família Paiva. Eu gostei dele ter feito essa primeira parte sendo um pouco mais fantasiosa e a segunda porque o baque ele parece mais forte. A tensão na casa, da hora que o Marcelo, da hora que o Rubens é levado até a apuração. Na verdade, eu acho que essa tensão nunca mais sai do livro depois da hora que o Rubens é levado. É como se uma magia tivesse sido quebrada. Bom, a terceira parte foi a que eu mais fiquei emocionada. Ela começa falando um pouco sobre a vida da Eunice no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro não, no Rio de Janeiro ela morava com o Rubens. Mas depois que eles foram pra Santos, enfim, a vida dela no pós. Como ela se dedicou à carreira de advogada e se tornou uma pessoa extremamente influente na advocacia em direito das pessoas indígenas. Bom, nessa terceira parte, a gente também vê um pouco sobre o Alzheimer da Eunice. E eu realmente fiquei muito emocionada nessa parte. E também é daí onde vem o título do livro. Bom, pra falar a verdade, eu acho que o título ele pode ser interpretado de várias maneiras. Ele pode estar falando sobre as vítimas da ditadura que não foram reconhecidas, não tiveram a sua morte reconhecida até depois de muito tempo, como é o caso do Rubens. Mas no contexto que ele foi apresentado no livro, os lapsos de memória que a Eunice tinha enquanto estava nesse período de Alzheimer. O Marcelo conta deles estarem à mesa, discutindo algo como político, algo que eles viram no jornal, e ela, do nada, soltar algo muito inteligente, algo muito relevante pra conversa, e depois voltar a um estado de, digamos assim, de dissociação, não sei. Acho que vocês pegaram o que eu tô tentando dizer. Acho que, como deu pra perceber, eu gostei muito do livro e eu recomendaria ele pra qualquer um. Eu acho que é uma leitura que vale muito a pena. Um ano na frente, 2016, Rita Lee, uma autobiografia, foi o terceiro livro de março. Outro livro que eu também gostei bastante. Esse mês foi assim, só leitura top. Eu vou confessar, eu acho que eu nunca tinha lido uma autobiografia ou uma biografia tão grande antes. Então foi uma experiência bem diferente. Sentindo uma conversa com a Rita, parece que ela tá falando com você. É muito legal os maneirismos, assim, digamos assim, da escrita dela e os costumes. Você fala, nossa, com certeza ela está escrevendo, porque é muito jeito que ela fala. Se, não sei, o livro fala que foi ela mesma que escreveu, mas a gente sabe, né, como são os livros famosos, às vezes um trecho ou outro pode não ter sido escrito por ela, mas eu acho muito difícil, porque o livro é extremamente a personalidade dela. O livro ele é repleto de fotos do acervo da Rita. Eu vou tentar deixar alguns aqui. E também alguns trechos do livro que eu gostei. Eu acho que é uma leitura bem legal, principalmente pra quem gosta da cantora. Tem uma coisa nesse livro que eu sempre ouvi, né, assim, na internet, e ela conta no livro, que ela tinha uma relação muito boa com os pais dela. E ela tem a música chamada Ovelha Negra, que ela fala, tipo assim, quando meu pai me disse que minha filha, você era a ovelha negra da família. Algo assim, eu não vou conseguir falar igualzinho. E o pai dela ficou meio bravo com isso, porque, tipo assim, cara, a gente sempre te apoiou e você canta uma dessas. Eu também gostei de ler todas as passagens que ela tinha com o Roberto, desde quando eles se conheceram, como foi evoluindo o relacionamento deles. Eu achei muito bonita essa parte. Também gostei de ler sobre o relacionamento dela com a Elis e com as irmãs dela também. Eram as partes, assim, que eu mais gostei do livro. E também não poderia deixar de dizer, principalmente depois de ter lido Ainda Estou Aqui, o contexto histórico. Ela dá só uma pincelada, não é algo tão forte, mas é claro que se você tá contando alguma coisa, o ambiente que você está vai influenciar. Ainda mais quando você está contando a história da sua vida, né? Você está contando uma história real. Então, a Rita, ela foi uma das cantoras mais perseguidas da ditadura. Aliás, ela foi presa durante o período, enquanto estava grávida de 3 meses. E, de novo, não é uma coisa que ela se aprofunda muito, ou faz uma análise muito filosófica, ou enfim. Mas é legal a gente ter, sabe? Eu acho interessante. Enfim, outro livro que eu recomendo muito. O último livro do mês está aqui nas minhas mãos e eu espero muito terminar ele hoje, dia 31, pra falar que eu terminei ele esse mês. Bom, eu vou confessar que eu nunca tive nenhum contato com o Senhor dos Anéis antes. Acho que, sei lá, nem começar a ver nenhum filme eu tinha começado antes. É claro que eu tinha uma noção básica das coisas óbvias da cultura pop que envolvem o Senhor dos Anéis, mas nenhum conhecimento mais aprofundado do que isso. Ai, gente, que arrependimento, porque eu tô adorando ler esse livro. É a primeira vez que eu leio um livro antes de ver o filme que ele é inspirado. Eu tô gostando muito, porque, tipo assim, Harry Potter, eu vi os filmes primeiro e depois eu fui ler os livros. E eu já tinha uma noção, claro, do que ia acontecer, mas também a maioria das minhas referências, tudo que era narrado do livro, eu pegava emprestado no filme. Se tinha alguma coisa diferente ou outra, enfim, era super pequeno. Mas a parte mais legal é, tipo assim, eu tá lendo esse livro e eu ficar pensando, cara, como é que adaptaram isso pros filmes? Porque eu sei que os filmes do Senhor dos Anéis são muito famosos e também falam que são muito bem feitos. Eu sei que eles ganharam muitos Oscars e outros prêmios e são, enfim, extremamente bem falados. E eu falo, cara, como é que estão traduzindo isso pra um filme, entendeu? Eu tô achando essa experiência muito legal. Eu tô achando um Tolkien querido, por favor, não falem nada de mal dele. Se ele tem alguma polêmica, eu prefiro não saber, porque eu tô achando ele muito fofo, o jeito que ele escreve. E também, no começo do livro, tem uma passagem sobre os filhos dele, não. São os filhos do Tolkien falando um pouco sobre o pai, e eu achei muito queridíssima essa homenagem, digamos assim, a ele. E ele também ilustrava, então eu tô achando isso muito legal. Então, por favor, mantenham qualquer coisa pra vocês, porque a ignorância é uma benção. Eu nunca fui muito fã de universos que tem dragão, elfo. Na verdade, eu gosto de coisas que assim são de magia, mas nada que seja medieval, entendeu? Eu gosto disso na modernidade. Só que, pela primeira vez, eu gostei do Senhor dos Anéis. É muito
muito bom, gente. Eu adorei. Tô muito ansiosa pra assistir os filmes. Quando eu terminar esse daqui, eu não sei se eu já posso assistir os filmes, como é que funciona. Eu sei que tem outros 3 livros principais além desse, mas é isso. O livro é infantil, é um livro pra crianças, mas mesmo assim ele é extremamente legal de ler, de se acompanhar. Eu curti bastante. Eu não sei se os outros são infantis também, mas eu tenho certeza que eu vou aproveitar muito neles também. Enfim, acabamos. Acabei de falar. Finalmente vocês estão livres de mim, porque vocês estavam presos aí. Bom, se você tem alguma recomendação de livro para mim, coloque aqui nos comentários. E também, se você leu alguns livros que eu falei aqui, fale sobre eles também, fale a sua opinião. Se você gostou, se você aproveitou, se a sua opinião foi igual, diferente, parecida com a minha, eu vou adorar saber e coloca aqui. Bom, deixa o like, se inscreve aqui no canal. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!